Irmãos, a nossa paraxá de hoje, pela manhã o Léo já ensinou e nós estamos repetindo agora à tarde alguns detalhes, não muito diferentes, mas repetindo aquilo que o Eterno tem nos mandado falar. Para quê? Para que a palavra seja memorizada por nós cada vez mais no nosso coração, né? Então, é através da repetição que as crianças aprendem. E nós também, adultos, principalmente a palavra do Eterno. Miquetes, no fim, o fim significa o término de algum período. Miquetes significa a cessação como agora você vai entrar ao final do ano, o término de um livro, cessação de alguma suspensão de algum período. Nesse caso aqui, de Iosef, é a cessação do seu cativeiro, mas também a cessação de uma hostilidade com os seus irmãos. Porque vai cessar, porque a paz vai ser estabelecida. Não é verdade? Mas até que essa paz seja estabelecida, essa suspensão de hostilidade, essa cessação de hostilidade, muitas coisas aconteceram antes na vida de José. Então, a paraxá no fim nos ensina como José era um homem sábio e ele conhecia a medida exata da duração desse fenômeno. Que fenômeno? Cessação de hostilidade entre ele e entre os seus irmãos. É essa medida que o Eterno quer que nós tenhamos, essa medida exata, sabendo o tempo que as coisas podem durar, que vão durar e que terminaram. Então, no caso dele, a hostilidade entre ele e seus irmãos, ela tinha uma duração limitada, não podia passar aquele tempo. Ele teria que, a mágoa no seu coração não poderia, a dura vida no Egito e a separação da família trabalhou José. Então, as marcas e a alma ferida foi curada. Foi totalmente curada, senão ele não tinha condições de enxergar que esse período, esse fenômeno havia terminado. Porque tudo na nossa vida é limitado. Então, nós temos que entender isso. Quando nós entendemos, nós somos sábios. Esse seria o momento fixado por Elohim de Israel para fazer cessar aquela situação ruim que havia entre eles. A Torá nos ensina que José, como o Léo ensinou hoje pela manhã, no capítulo 42, no versículo 6, ele era o dominador da terra. Ora, José era o governador da terra e era ele quem vendia o cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com a face na terra. O que acontece aqui? Eles reconhecem que ele era governador, que ele era o homem grande do Egito naquele momento, o qual o faraó, como nós dissemos de manhã, deu a responsabilidade do Egito a um hebreu, para que o hebreu dominasse, para que o hebreu governasse, para que não faltasse alimento sobre a face da terra. Era isso aí. Então, esse alimento no hebraico é o pão, é o lehem, cujo nome simboliza toda a alimentação do homem. Lehem no hebraico simboliza isso, toda a alimentação do homem. Olha, você veja no versículo 7. Vendo José os seus irmãos, ele reconheceu-os, mas ele comportou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Ao reconhecer os seus irmãos, José trata com eles, aqui na nossa tradução diz que asperamente. Vamos falar duramente, José trata com eles aqui. Por que José trata com seus irmãos? Se fosse no nosso período, você dizia que José não amava, porque esse é o primeiro discurso, né? José não ama,
José não reconhece a sua família. José é isso, José é arrogante, José sabe demais. Todos esses adjetivos você e eu daríamos a José. Porque ele tratou os seus irmãos asperamente. Não, irmãos. José tinha 3 alvos aqui, específicos. 3 alvos específicos para com seus irmãos. E você e eu precisamos guardar isso no nosso coração, porque essa será a nossa tarefa. O primeiro alvo dele era produzir arrependimento no coração de seus irmãos. Arrependimento de pecados. Pois são eles os responsáveis pela tragédia familiar. Então, antes de retornar, tem que fazer o quê? Arrepender-se de pecados. Ele vai tratar de 3 coisas. Ele vai tratá-los, a Bíblia diz, a Torá diz, vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente, duramente, e perguntou-lhes, de onde vendes? Então, ele não sabia que eles estavam vindo de Canaã? Então, ele não os reconheceu. Mas ele sabia também da sua posição e o que ele precisava produzir para a salvação deles, para a vida eterna deles. Se ele ali derramasse o seu coração em choro e em pranto naquele momento e se unisse a eles em abraço, não ia produzir nada no coração deles, nada. Eles haviam contaminado a família com a tragédia que eles produziram quando venderam, porque eles produziram algo que era uma contaminação. Impuro, totalmente impuro dentro dos padrões espirituais, que era a inimizade, o ciúme do irmão, as obras da carne que nós tanto conhecemos em Gálatas, no capítulo 5. Então, ele tinha que ser duro com eles, mas muito duros. Tratar duramente uma questão a alguém exige firmeza e solidez, e alma tratada. Senão você volta atrás. Exige firmeza e solidez, principalmente com parentes, senão você volta atrás. Por quê? Eles vão opor resistência ao arrependimento. Acho que 2 Timóteo fala que o arrependimento me lembrei aqui agora desse texto, provém de Elohim. Acho que é 2 Timóteo, deixa-me ver aqui. Provém de Elohim, é ele que produz em nós o arrependimento. Mas você distanciado, quer ver? Eu acho que é 2 Timóteo. É assim. Olha aqui, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Olha só. Corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Elohim lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Porque você ainda não conhece a verdade, você não dá espaço para um relacionamento com Elohim para ele te conceder arrependimento. José não poderia aqui mudar o seu discurso, ele não podia aqui deixar de prová-los, porque senão eles não iriam mudar, não iriam se arrepender dos seus pecados. Irmãos, esse é um trabalho difícil e árduo. É só para aqueles que têm a sua alma tratada, que deixaram para trás a idolatria, que abandonaram a idolatria e escolheram viver com Elohim. Abandonaram as suas opiniões próprias. Aquilo que eu e você achamos ou pensamos foi o que aconteceu com José. As 3 grandes provas que José viveu no Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quando ele passa por aquela tentativa de sedução e quando ele é esquecido pelo copeiro. O copeiro são as 3 grandes provas de José. Quando ele é vendido pelos seus próprios irmãos. A tragédia familiar estava estabelecida. Então, ele não podia lidar com seus irmãos agora de qualquer forma. E tinha que ser duramente sob toda orientação do Espírito. Não poderia baixar a guarda. A vigilância seria total para que houvesse arrependimento, para que eles conhecessem a Torá, a palavra da verdade,
para que eles retornassem. José quer certificar-se dos seus sentimentos em relação ao pai Jacó. O retorno para Adonai e para a sua Torá. Jacó aqui simboliza esse retorno. Ele quer certificar-se qual era o sentimento. Se eles verdadeiramente estavam preocupados com Jacó. Se verdadeiramente eles estavam preocupados com seu pai. Em fazer a vontade do pai. Em obedecer ao pai. Era isso aqui. 3 coisas: arrependimento. Certificar-se de que eles... E quando ele pergunta, vosso pai ainda vive? Ele queria notícias do pai. Ele queria saber quais eram os sentimentos dos seus irmãos a respeito do pai. É isso que nós teremos que fazer. Agir duramente para ter informações corretas se o coração daquele que é seu irmão e que produziu tragédias e divisões, e nós produzimos grandes tragédias. O relacionamento entre judeus e os cristãos não é um relacionamento bom. Há uma aspereza e há uma dificuldade grande nesse relacionamento. Nós precisamos desfazer isso, essa hostilidade, essa tragédia que Roma produziu. Tragédia. E nós precisamos, mas nós não podemos confiar nos nossos irmãos e nem em ninguém, mas muito menos neles. E nos judeus também. Colocá-los à prova também. Se eles nos perdoaram. Se o ranço foi apagado, só é apagado do coração quando nós nos entregamos inteiramente àquele que faz a sua obra e a sua palavra. Por isso que a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 9, fala que quase todas as coisas se purificam com sangue. Quase todas, não todas. As coisas celestiais que são superiores é o que estava no céu, que precisava ser purificado com sangue, a vida Yeshua fez. Quando em Hebreus 9 ele vem dizendo isso. As coisas celestiais, as que estão no céu, superiores, Yeshua veio e o sacrifício foi perfeito, exato, para o mundo inteiro, para todos nós. Mas há outras purificações que nós precisamos fazer, inclusive essa. Que é pela palavra, mas primeiro curar a nossa alma e nós deixarmos os ídolos. Porque com os ídolos, com as minhas opiniões próprias, não há cura, não há libertação. Não há espaço para um relacionamento com Elohim. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Eterno luta para ter um relacionamento conosco. Mas lembrando que o Eterno é santo, ele não tem relacionamento com impureza e com sujeira. Não é? Então, muitos não querem exercer essa tarefa de José, áspera e desagradável. Usar de forma dura para com os seus irmãos, para vê-los arrependidos, para vê-los retornar para Adonai. E José, o terceiro ponto, ele quer certificar-se dos sentimentos que os seus irmãos nutrem por Benjamim. Se o sentimento é falso ou é verdadeiro. O sentimento que os seus irmãos nutrem por Yeshua HaMashiach. O sentimento que os seus irmãos nutrem por Benjamim. Hoje de manhã estava a sacolinha aqui cheia de cereais e era a sacola de Benjamim, o qual dentro estava a taça de José, que foi colocada dentro da sacola de Benjamim. Era uma das provas. Ele queria saber qual era o sentimento que os irmãos tinham para com Benjamim. Por isso que ele tinha que agir asperamente. Por isso que ele tinha que agir duramente com seus irmãos. Para sentir se era verdadeiro ou falso aquilo que estava no coração. Se arrependeram verdadeiramente, se retornaram no símbolo ali, que é o pai Jacó, e na pessoa de Benjamim. É essa situação aqui da nossa Parashá Miquetes, bem trágica, bem trágica. Eu vou compartilhar com vocês um rei que não quis agir duramente, nem asperamente, nem com solidez. O nome dele é Josafá. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 22. O nome dele é Josafá. 1 Reis, capítulo 22. Porque você tem o direito de livre-arbítrio.
de você agir com dureza para ver se é falso, se o arrependimento foi verdadeiro, se o retorno é verdadeiro e se os sentimentos para com Benjamim são verdadeiros. Essas 3 coisas nós vamos precisar de prestar atenção e escrever na nossa agenda. Josafá não quer, não age assim. Ele é chamado, ele é convidado por Acabe, capítulo 22. Olha só. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Mas disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Eterno. Primeiro ele respondeu ao rei de Israel, depois ele pediu uma consulta. Porque ele sabia que Acabe estava distanciado da presença do Eterno, distanciado, sem relacionamento nenhum com o Eterno, completamente distante do Eterno. Ele sabia. Então ele pede para consultar o profeta. Olha só. Versículo 6. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: é esses que nós vamos fazer o ato profético aqui, dos 400 profetas de Baal, que comiam da mesa da esposa de Acabe, Jezabel. Os profetas de Baal, os profetas de Aserá. Então Josafá sabia que ele tinha os seus ídolos, que ele adorava os seus ídolos, e ele vai se unir com o ímpio. Por quê? Porque ele não quis agir duramente com o rei de Israel. Os relacionamentos políticos ali, o reino dividido, então ele ia criar uma indisposição, ele pensou bem. Assim que nós fazemos. Igualzinho, igualzinho. Agora vai lá, pastora Sandra, pede uma palavra para mim, você já decidiu tudo. Aí você chega pedindo orientação e palavra. Irmão, seu coração não é reto diante do Eterno, quando você age assim. Olha aqui, olha. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, ele perguntou: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois o Eterno entregará nas mãos do rei. Foi a resposta dos 400 profetas. Diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Eterno, o qual possamos consultar? Ele sabia que os 400 eram falsos. Ele sabia, mas ele não queria usar de dureza para com Acabe, para dar vida a Acabe, trazer salvação para Acabe. Ele prefere bajular, dar água com açúcar para ele. Açúcar demais produz efeito colateral, diz o Espírito Santo. Continua passando açúcar na boca dos seus irmãos, dos seus familiares, que você está matando-os ao invés de trazer vida, porque você não quer falar para eles a verdade. Aí ele diz: algum profeta em Israel? Porque esses 400 não são. Aqui, respondeu o rei de Israel, Josafá: ainda há um homem, por quem podemos consultar, ainda tem um lá. Ao Senhor, porque eu odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono. Não faço ideia a figura. Cada um sentado no seu trono, esperando a profecia. Elohim é muito bom. Ele é misericordioso sem limites. Mas tem limites a misericórdia dele. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que uma coisa tem fim, tem tempo para acabar. Um fenômeno, ele é limitado. Porque tudo está nas mãos de Elohim de Israel.
Tudo. A minha vida, a sua vida, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, tudo, 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 tudo. Tudo. Sentaram-se no trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Aí todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaá, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Eterno: com estes ferirás os sírios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, pois o Eterno a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías disse-lhe: as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Olha, tentando intervir na vida do pobre do profeta. Induzi-lo ao erro. Porém, Micaías disse: tão certo como vive o Eterno, que o que o Eterno me disser, isso falarei. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Respondeu ele: sobe e triunfarás, porque o Eterno a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes eu te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Eterno? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Eterno: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Acabe vai morrer, Israel vai ficar disperso, cada um vai voltar para sua casa. Essa era a profecia de Micaías. Acabe vai morrer, Acabe manda prender o profeta, e o profeta diz: se eu falei pelo Senhor, você não volta da guerra. E o que acontece com Josafá? O que vai acontecer com Josafá? Segundo Crônicas, capítulo 19. Olha aqui para você ver. Segundo Crônicas, capítulo 19. Então, o rei de Israel não era um homem que estava reinando sobre o reino do norte. Que toda autoridade colocada numa posição dessa não é colocada por Elohim? É colocada por Elohim. Mas ele já estava julgado, irmãos. Elohim conhecia o coração de Acabe, que ele não queria abrir mão de tudo aquilo que ele queria governar segundo a vontade dele. Uma nação espiritual, mas o governo era dele, não era de Elohim. Então, ele não tinha relacionamento com Elohim. E Josafá entra aqui numa fria, porque tinha o seu coração não tão reto como ele achava que era tão reto. Porque ele não quis livrar Acabe da morte. Ele não quis livrar. E assim nós fazemos. Para manter as nossas políticas, nós não falamos a verdade. Nós não agimos com aspereza, muitas vezes, com as pessoas, passamos a mão na cabeça, rebocamos com argamassa fraca, a parede vai cair a casa, vai cair tudo. E nós não estamos nem aí para alguém que vai morrer ou se vai viver. Olha aqui, Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Acabe estava morto, ele voltou em paz. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Eterno? Por que que você foi ajudar Josafá, Acabe? Ele é um ímpio. É isso aqui que o profeta diz para ele. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Eterno. Porque, irmão, ainda que você mostre favor ao ímpio, diz o profeta Isaías, nem por isso ele aprende a justiça. Não é por você mostrar favor ao ímpio, ele vai aprender a justiça. Não é. Até na terra da retidão ele pratica a injustiça, a iniquidade. Ele não atenta para a grandeza de Elohim. Isaías capítulo 26, versículo 10. Ele não atenta. Não atenta. Mesmo que você fale com o ímpio, ele não aprende. Olha aqui. E ele foi ajudar o ímpio. Aí o versículo 3 tem uma coisa muito interessante que o profeta diz: boas coisas, contudo, tu fizestes, se acharam em ti. Pois tiraste os postes ídolos da terra, a idolatria, e dispuseste o coração para buscar a Elohim. O que fez Josafá? Josafá estabeleceu o sistema judicial.
com base na Torá. Já que ele não praticou a justiça, uma coisa boa ele fez. Aqui é o que diz a palavra: boas coisas contudo se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar ao Eterno, não é? Então ele vai estabelecer um sistema judicial em linha com a Torá. Isso que Josafá vai fazer. Veja para você ver aqui, ó, do versículo 5 até o versículo 10. Estabeleceu juízes na terra. Irmãos, eu estou com a sede. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes, olha como ele põe o sistema judicial. Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Eterno que está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Eterno convosco. Julgai com cuidado, pois não há no Eterno nosso Elohim iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Porque os presentes cegam os olhos. Também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel sobre o juízo da parte do Eterno e sobre as causas civis, e viveram em Jerusalém. Deu-lhes estas ordens: assim andai no temor do Eterno com fidelidade e inteireza de coração. Em toda controvérsia que vier a vós da parte dos vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, a que não se façam culpados para com o Eterno. E não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. Ele estabelece o sistema judicial. Boas coisas, contudo, foi encontrado em ti. Não se prevaleça sobre essa palavra. Faça conforme o Eterno tem nos mandado. Obrigada, minha filha. Faça conforme o Eterno tem nos mandado. A segunda coisa é a idolatria que ele eliminou. Ele eliminou, quando ele diz aqui, ó, pois tirasse os postes ídolos da terra. Olha aí, ó, tá vendo? E dispusesse o coração a buscar a Elohim. Olha o versículo 11. A guerra era espiritual. Então, a justiça também. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Eterno, porque a idolatria não poderia continuar. Não poderia continuar, tá vendo? E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei, e os levitas seriam oficiais perante vós. Esforçai-vos e o Eterno seja com os bons. Então, ele estabelece o sistema judicial, boa coisa encontrou nele. Ele desfaz a idolatria e ele vai conclamar o povo ao retorno. Olha para você ver o versículo 4. Habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que retornassem ao Eterno Elohim de Israel. Seu programa governamental incluía viajar pessoalmente de tribo em tribo por todo o território de Judá, principalmente para encorajar o povo ao retorno. Olha aqui, atrás, no capítulo 17. Vira a página da sua Bíblia. A partir do versículo 7, olha. O seu programa de governo incluía isso, viajar para encorajar o povo ao retorno. No terceiro ano do reinado, enviou seus príncipes a Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da Torá do Eterno. Percorreram todas as cidades de Judá, era o programa de governo de Josafá. Por isso se encontrou coisas boas em ti, ensinando entre o povo. Veio o temor do Eterno sobre todos os reinos das terras, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá.
Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Era o programa de governo. Retorno, retorno, retorno a Adonai. Programa de governo conosco, inclusive, tem uma distribuidora, uma loja, tomar o centro da cidade de Vitória. E temos liberdade no centro da cidade de Vitória, para que o povo tema e trema a Elohim de Israel. Esse é o programa de governo do Eterno. Para nós. Olha só, alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, prata, como tributo, e os árabes lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu Josafá e se engrandeceu sobremaneira, edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Teve também grande quantidade de suprimentos na cidade de Judá, e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000, o chefe Adiná, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele o chefe Joanã, e com ele 280.000. Depois dele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu, com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. Depois dele Josabade, e com ele 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Então teriam que viajar para ensinar. Esse era o programa de governo para o povo retornar. Para o povo retornar para Adonai Elohim. Mas, irmãos, para chegar a um ponto desse aqui, nós temos que ter abdicado da nossa, alijado de nós toda idolatria. Toda idolatria. Você vai ver que o profeta Elias, o ato profético que nós vamos fazer, eu quero te levar lá em 1 Reis, capítulo 18. Você vai ver ali o que o profeta Elias, em 1 Reis 18, que é a mesma situação da fome no período de José. É a mesma situação de fome por causa da idolatria de Acabe e de Jezabel. É a mesma situação de fome nos nossos dias. É a mesma. É a mesma situação. Paralelo. Os acontecimentos são paralelos. É fome sobre a terra. Olha aqui em 1 Reis, no capítulo 18, para você ver. Antes das crianças virem, nós vamos dar uma olhadinha na Bíblia em alguns detalhes aqui, que o profeta fez exatamente conforme a Torá. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Eterno a Elias. Vai e apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Vai ao confronto. O confronto é inevitável, Elias. O confronto é inevitável com seus irmãos. O confronto é inevitável com Acabe por causa dos deuses. O confronto é inevitável. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Extrema a fome. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Eterno. Porque quando Jezabel destruiu os profetas do Eterno, Obadias tomou 100 profetas. E de 50 em 50 os escondeu numa caverna e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água. Não era o Aim, não. O olho de água. Porque o olho reflete o céu, mas numa cegueira total, com ídolo você não enxerga nada. Era a fonte de água. Ele manda, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos, as mulas, de modo que não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que deviam percorrer. Acabe seguiu por um caminho e Obadias por outro caminho. Então, estando Obadias já a caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o conheceu e prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele, sou eu. Vai e dize a teu senhor, Elias está aqui. Porém ele disse, em que pequei?
para que me entregues teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Eterno, teu Elohim, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. Acabe estava caçando Elias igual um animal. E dizendo eles, não está aqui. Fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora diz, vai, diz ao teu senhor Elias, está aqui. Poderá ser que, apartando-te de ti, o Espírito do Eterno te leve não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me matará. Porém, teu servo temo ao Eterno desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Eterno? Como escondi 100 homens dos profetas do Eterno, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora tu diz, vai dizer a teu senhor, Elias está aqui, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Eterno dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe, anunciando-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Ainda acusa Elias de perturbar Israel. Ainda acusa Elias de perturbar Israel. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos deuses. E seguiste aos deuses. Agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. E traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Os profetas de então eram 800 profetas na realidade. Então, e aí você vê que quando Josafá vai encontrar com Elias, ele sabia muito bem que aqueles 400 profetas eram falsos. Por isso que ele manda buscar um profeta do Eterno e vem Micaías. E ele não quis entrar ele entrou na guerra para satisfazer Acabe. Ele não foi duro com Acabe, Josafá. É isso aí. Olha aqui. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Eterno, Elohim seguiu. Mas se é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Aí Elias faz uma proposta. Então disse Elias, só eu fiquei dos profetas do Eterno, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Eterno. O Deus que responder por meio do fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Sabe o que o profeta está fazendo aqui? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 15, para você ver que o profeta tem que trabalhar em linha com a Torá. Olha o que a Torá faz aqui no capítulo 15 de Gênesis. A partir do versículo 7. Quando Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Olha o que o Eterno fala para ele. Disse-lhe mais, eu sou o Eterno que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, ó Eterno Elohim, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. O que isso significa? A partição prévia dos animais anuncia a morte prometida aos violadores das obrigações da aliança. Vou repetir. Viu o que Elias falou para os profetas? Vamos tomar 2 animais. Vocês levam um e eu vou ficar com outro. Vocês partem o de vocês ao meio, eu vou partir o meu também. Mas não metam fogo no altar. Por quê? Ele estava aqui, ó,
fazendo exatamente o que o Eterno havia dito a Abraão. Faça isso. Ele fala com Abraão. Por quê? Porque ele está previamente, os animais partidos estão simbolizando o quê? Anunciando a morte dos violadores do pacto. Daqueles que providenciaram outros deuses para si. São os violadores do pacto. Você vai ver que Jeremias, no capítulo 34, deixa que eu vou chegar lá. Fica aí ainda. Porque eu quero falar sobre a teofania. A presença de Adonai pelo fogo. Ela é acompanhada aqui, de um milagre que vai confirmar a promessa e a eficácia do pacto. É isso que Elias está invocando. Olha aqui. Gênesis 15, versículo 17. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceram, e passaram entre aquelas partes. É um milagre. A confirmação da promessa. O fogo é a confirmação da promessa. Elias, sabendo disso aqui, da Torá, ele fala com os bobões dos falsos profetas, só falando assim. Parte animal. Vamos ver agora se vai ser confirmado o pacto com quem? É isso que Elias faz. Vai ser confirmado com quem? Você vai ver, antes de chegar em Jeremias 34, olha Êxodo capítulo 3. Para o fogo, para você ver Êxodo 3. Quando Moisés chega à sarça ardente. Quantos anos passou Moisés para Elohim vir e confirmar a sua presença? Quantos anos ele passou na terra de Midian, aprendendo a ser pastor de ovelhas? 40 anos. Os seminaristas querem ser sábios e saem do seminário com 2, 3 anos. Professores de deidade, professores de Deus. Isso aí mesmo. 40 anos Moisés passou. 20 anos essa congregação sofre. Tem nela as marcas no corpo da dor, do sofrimento, da dificuldade para permanecer como está aqui e para ir para aquele lugar. Praticamente 20 anos. Lutando, sendo desprezados, abandonados, achacoalhados por todos. Então, você acha que nós não trazemos no corpo essas marcas? Lógico que trazemos. Lógico que trazemos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. Chegou a Horebe, ao monte de Elohim. Apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Um milagre que vai confirmar a promessa dada a Moisés. Vai confirmar. Olha aqui agora em Êxodo 13, 21. Olha aí, para você ver. Êxodo 13, 21. O Eterno ia diante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para confirmar a promessa dada a Israel. O fogo é para confirmar. Por isso que Elias vai lá, tome um bezerro, eu vou pegar outro. Vamos dividir ao meio, mas não ponha fogo nele. Ele estava invocando, fazendo aquilo ali que Deus fez com Abraão. A partição dos animais é anunciando previamente a morte dos idólatras. Anunciando previamente a morte dos idólatras. Vai lá para você ver. Agora vamos lá. Em Jeremias, no capítulo 34. Você vai ver que Jeremias faz a mesma coisa. Olha lá. Jeremias, capítulo 34. Versículo 18 de Jeremias 34. Para você não achar, para você entender o
que nós vamos fazer aqui? Que nós temos que fazer, senão nós não podemos fazer. Nós nunca fizemos isso, nós vamos fazer hoje. Olha o versículo 18, de Jeremias 34. Entregarei os homens que violaram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. Tratá-los-eis como o bezerro que dividiram em duas partes, e então passaram pelo meio das suas porções. Quando o fogo do céu vem, é para confirmar a promessa. É para confirmar a promessa. Essa é a teofania. O segundo detalhe aqui, de 1 Reis, capítulo 18, acompanha aí na sua Bíblia. Então, nós paramos no 24. Deus que respondeu por meio do fogo, este é que é Elohim. E todo o povo respondeu. É boa esta palavra. Disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos. Eu sou um só, ele disse. Invocai o nome. Só não, porque ele estava... tinham 7.000 que não tinham dobrado o joelho a Baal quando ele entra na depressão dele lá. Vai até dar imediatamente uma tarefa para ele fazer para sair da depressão. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. Saltavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes. Pois ele é Deus, Baal é Deus, ele precisa responder. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Assim eles clamavam em altas vozes. Se retalhavam com facas e lancetas, o ascetismo, né? Tentando a purificação por meio da força da carne. E conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia, continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Irmãos, até chegar o sacrifício da tarde, sabe por que nós podemos fazer esse ato profético? Porque o sacrifício da tarde foi estabelecido lá na Beite. Lá. Nós já podemos orar de manhã e de tarde, sem parar. Sacrifício contínuo. Elias, muito esperto, deixou passar o meio-dia e continuar a profetizar, até a hora da oferta de cereais. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção algum. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Manda vir as crianças. Aonde que eles estão? Pode vir devagarzinho que nós estamos com tempo. Estamos estudando a palavra e as crianças, para vocês verem que as coisas nós só podemos fazê-las em harmonia com a palavra. Se a congregação não tivesse alcançado o cumprimento do sacrifício contínuo, não podia fazer isso. O sacrifício contínuo é o sacrifício da manhã e da tarde. Porque o sacrifício da tarde ele é mais pesado que o sacrifício da manhã. Porque você faz 2 sacrifícios de uma vez. Você faz para um término de um dia e o começo de um outro. Por isso que clamarei a ti eterno ao meio-dia, pela manhã e à tarde orarei. Quando oramos 6:30 da manhã, já estamos na metade do dia. Já estamos na metade do dia. E ele manda, e Elias então deixa chegar. Todo o povo chegou a ele, e Elias reparou o altar do Eterno que estava em ruínas. O que nós dissemos a vocês que nós íamos fazer lá na Beite, a partir de julho? O que nós dissemos? Vamos reparar o altar. Porque antes dos edificadores chegarem, nós temos que fazer o quê? Erguer o altar. Só ergue o altar com oração. Oração é sacrifício duro, meu irmão. Às vezes chega no final do Shabat, não pode parar em festa alguma. Em Shabat tem nada para o sacrifício contínuo. Então, Elias, muito, muito, muito sábio. Ele faz em linha com a promessa a Abraão.
ele fala para eles previamente, partindo os animais, a morte dos idólatras, previamente. Agora ele vai edificar conforme o número das tribos de Israel, para dizer que ele estava em sintonia. Ele estava em sintonia com Jerusalém. Nós não podemos fazer nada desligado dos nossos pais espirituais. Nada. Vocês vão ver que as crianças vão edificar aqui o altar. Elas vão colocar aqui, ó, olha o versículo 31, deixa as crianças, olha para a sua Bíblia. Primeiro Elias reparou o altar do Eterno que estava como altar, em ruínas. Cada um fazendo como bem parecia aos seus olhos. Tomou Elias 12 pedras, as crianças vão edificar o altar. Olha lá, que lindo eles, olha lá. 12 varões. Olha só. Representando as 12 tribos de Israel. Olha que coisa linda. Para edificar o altar. E assim eles vão fazer. Ednai vai apresentar as tribos. 12 varões. Olha que coisa linda. O altar estava em ruínas. Tomou Elias então 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Eterno, dizendo: Israel será o teu nome. Pode ir, Dinai. Microfone, Dinai, para todos te ouvirem. Isso. A tribo de Ruben, né? Vai. Tribo de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asher, Naftali, José e Benjamim. As crianças vão fazer uma pequena apresentação para mostrar a construção onde Elias iria fazer o confronto entre o verdadeiro Elohim e os Baalins. E vamos ver quem é o nosso Elohim, na verdade. Amém, Pai. A senhora vai narrar, pastora? Eu posso fazer? Pode narrar você, minha filha. Pode. Ah, Deus Todo-Poderoso. Capacita-nos a estar em unidade com Israel, para fazermos conforme aquilo que está prescrito na tua. Então Elias disse a todo o povo: chega a luz a mim. Amém, Pai. Todo o povo se chegou a ele. Amém, Pai. E Elias reparou o altar do Eterno, Amém, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos Amém, dos filhos de Jacó, Amém, a qual viera a palavra do Eterno, dizendo: Amém, Israel será o teu nome. Amém, Pai. Com as pedras edificou um altar em nome do Eterno. Amém, Pai. E fez um rego ao redor do altar. Quantas crianças estão colocando as pedras, edificando o altar, Amém, mostrando o nosso trabalho, mostrando o quanto Pai. nós cremos em Elohim. Amém, Pai. Eles estão construindo dia a dia, Amém, Pai. dia a dia, a nossa vida com o Eterno. Amém, Construindo o nosso céu, Amém. a nossa terra. Amém, E aí sim eles estão mostrando, crescendo na palavra do Eterno. Amém, Assim, eles estão fazendo. Amém, E acreditamos que eles serão a geração, o qual irá servir muito mais. Com muito fazer mais muito mais do que adoração, nós. muito mais do que nós, Amém, Pai. com mais verdade e mais justiça. E assim, 3 deles vão pegar água para poder jogar
o altar para ver Amém, Pai. qual será o nosso verdadeiro Elohim. Amém, Pai. Assim 3 varões irão pegar as águas e edificaram um altar. Com as pedras, edificou um altar em nome do Eterno e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber das medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto. Amém, Pai. E sobre Arã. Disse mais: fazei-o a primeira vez, Amém. fazei-o a segunda vez, fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rio. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Eterno, Elohim de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Elohim em Israel. Amém, E que eu Pai. sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo conheça que tu, Eterno, és Elohim, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Eterno Amém. e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Amém, Pai. E que vendo todo o povo, Amém. caíram de rosto em terra Amém, Pai. e disseram: o Eterno é Elohim, o Eterno é Elohim. Amém. 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 Que nós possamos levantar Amém. e todos nós declararmos para o reino do Espírito, Amém. para esta congregação, Amém. para a internet, para Amém. o mundo, Amém. para todo aquele que quer ouvir. Amém, Pai. Vamos declarar juntos. Amém. Então caiu o fogo do altar e Amém. consumiu o holocausto, Amém. a lenha, a pedra, o pó, e ainda Amém. lambeu a água que estava no rio. Amém. O que vendo todo Israel caíram de rosto em terra e disseram: o Eterno é Elohim. Vamos clamar: o Eterno é Elohim. O Eterno é Elohim. E que todo mundo possa nos ouvir. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, Pai. Maravilhosas são tuas obras. Pode começar, Rafael, que eu tirei baixo. E não te temerá exaltar teu nome. Eis que o Eterno, minhas... Salvação. Confio E não temerei. Eu te agradeço. Cantem as nações para sempre. Grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim. Vamos declarar juntos: maravilhosas são tuas obras. Maravilhosas são tuas obras, Elohim. Maravilhosas são tuas obras sobre nossas vidas. Maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus caminhos. quem não te temerá.
o Pai conosco. Messias Emanuel, Leão de Judá, levante sua voz e cante, glória ao nosso Rei, eis que o Eterno, minha salvação. Nele confio. Nele confio e não temerei. Eu te agradeço, Cantem as nações para sempre. Grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim. E juntos cantemos. e juntos cantemos o canto de Moisés, ao único que é digno de todo louvor. O domínio e o poder do seu reino está em suas mãos. Eis que o Eterno, nossa salvação, A Ele a glória, o Cordeiro sobre o trono, honra e louvor. ao que reinará para sempre E sempre grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, nossa salvação. a único Rei, o Cordeiro sobre o trono, honra e louvor. Ao que reinará para sempre e sempre, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, grande Elohim, grande A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora e para sempre. Vamos assentar um minutinho, que os levitas podem ficar aqui, que eu estou terminando. Salmo 40, é o salmo da nossa paraxá. Aqui você vai ver que depois da pior prova, surge então a salvação. É isso que o Salmo 40 fala. A pior prova que José passou, a prova que o profeta Elias passou, as provas que Yeshua passaram, surge a salvação. Essa é a alquimia da redenção, né? É uma arte da transmutação dos metais vis em puro, em puro ouro, em pura prata, né? É fazer de nós metais puros. Essa é a alquimia da redenção. Olha aqui, eu esperava, porque depois das piores provas surge a salvação. Eu esperava com paciência pelo Eterno, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. De um lago horrível, de uma fossa, de um tumulto, é isso aí, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos. Só um minutinho, ele nos arranca da morte para nos dar a salvação. É isso que isso que o salmista está falando. Eu estava na hora de morrer, mas ele me traz a salvação. Porque ligado ao ídolo é morte. Livre do ídolo, livre da morte. É isso aí. Então, ele nos salva, nos trazendo de volta para ele. Olha aqui, ó. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Elohim. Muitos o verão, temerão e confiarão no Eterno. Aí ele diz, em marcha. Esse bem-aventurado aqui é em marcha. O bravo que põe em Adonai sua certeza, sua confiança, que não atenta para os soberbos,
nem para os que se desviam para a mentira. Olha o versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes, escavastes as minhas orelhas, para descobrir o meu ouvido, para eu ouvir a tua Torá. A transmissão de um segredo, de um milagre. É a abertura da revelação divina para mim e para você. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então eu digo, ele diz assim, ó, então eu disse, na nossa tradução habitual, eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Eu venho, olha só, eu venho com o volume de quê? Do testemunho que foi escrito para mim. Eu venho com a Torá, que foi escrita para mim, para que por ela eu ande nas veredas da vida, no caminho da vida, salvo da morte, não é? O povo de Adonai, o povo das dores, só tem um livro. Só tem um livro esse povo. Só tem um livro, a Torá. Olha aqui, ó. Deleito-me em fazer a tua vontade, versículo 8. Ó Elohim meu, a tua Torá está dentro do meu coração. Porque esse livro, ele é fundador de uma aliança, de uma essência universal. Esse livro é um fundador de uma aliança cuja essência universal que propõe uma ética o quê? Planetária de salvação, de redenção para todo o planeta. É esse livro. Aí então ele diz, prego retidão na grande congregação, eu não cerro os meus lábios, Senhor, tu sabes. Tendo passado pelo crivo da dor, tendo no corpo as marcas da dor e do sofrimento. É isso que ele está falando, sendo purificado. Sendo purificado. Tornou-se ouro e prata pura. Agora eu estou liberado. É isso que ele está escrevendo aqui, ó. Para anunciar a justiça. Livre do ídolo, eu estou liberado para anunciar a justiça. Olha aqui, ó. Prego retidão na grande congregação. Não cerro os meus lábios, eterno, tu sabes. Agora eu tenho condições de anunciar, de ser um anunciador da justiça. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Vamos, proclama a tua fidelidade. Está vendo? Ele está livre para proclamar salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Eterno, a tua misericórdia. Protejam-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem número me rodeiam. As minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração desfalece. Digna-te, ó Eterno, em livrar-me. Ó Eterno, apressa-te em meu auxílio. Sejam uma confundidos, vergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal. Confundidos sejam por causa da sua afronta os que me dizem, bem feito, bem feito. Folguem, alegrem-se os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Eterno. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, Eterno, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas. Coisa linda, né? Agora prontos. Em Hanukkah, quando o altar foi contaminado. E Hanukkah celebra a festa da purificação do altar. Em linha com todas estas coisas que nós estamos aqui dizendo para o reino espiritual, Pai, nós estamos livres para poder anunciar a tua palavra e a tua justiça. Toma esta congregação, a tua congregação, nas tuas mãos. Faça de cada um deles, cada varão da tua casa, cada mulher virtuosa da tua casa, capazes, ó Pai, de enfrentarem duramente toda luta, toda batalha, que esses pequenos varões que estavam aqui construindo o altar, sejam eles também os proclamadores da tua verdade.
Portanto, cuida de nós, ó Eterno, porque somos pequenos e frágeis, mas confiamos unicamente em Ti. Toma nossa vida nas Tuas mãos, pois nós a entregamos para que se faça a Tua vontade e o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Yeshua HaMashiach.